Então, vamos iniciar aqui. Eu queria começar introduzindo sobre o que é esse programa, né, o Dialogando com o Folclore. Então, o Dialogando com o Folclore, ele é um projeto do Museu do Folclore de São José dos Campos. Ele é um museu público e faz parte dos equipamentos culturais da Fundação Cassiano Ricardo, e ele é gerido, esse museu, pelo CECP, que é o Centro de Estudos da Cultura Popular. E todos os anos nós realizamos esse evento, Dialogando com o Folclore, com o propósito de promover um diálogo mesmo entre as várias áreas do conhecimento sobre o que vem a ser o folclore, como esse elemento pode ser observado na vida, nos costumes, nos fazeres, nas formas de interação com o meio em que vivemos. E essas observações, elas ajudam, desses elementos, elas ajudam a mostrar as complexidades, né, e a diversidade de formas de agir, de pensar de nós humanos, né, a partir de todas as informações que acumulamos ao longo da vida. E a gente costuma dizer aqui, antes de mais nada, que o folclore, a cultura, é uma forma viva de linguagem e subjetividades que usamos para trocar o que nos é importante. Então, para esse ano de 2021, trazemos como tema da reflexão a questão da transmissão dos saberes e as diversas pontes que se fazem entre tradição e atualidade. E, para isso, nós convidamos hoje duas pessoas muito importantes no cenário brasileiro, assim, dois brasileiros que eu admiro muito, que são ligados às culturas indígenas, né? E eu vou fazer um textozinho aqui de introdução para a gente trazer para esse universo que nós estamos falando. Então, a população indígena no Brasil é de cerca de 900 mil habitantes atualmente. São mais de 300 etnias diferentes espalhadas pelo território brasileiro, sendo 573 vivendo em aldeias e outros 533 mil em centros urbanos. A diversidade de suas culturas é muito grande, infinitamente maior do que aquelas informações que conhecemos e que muitas vezes nos foram passadas e são citadas de formas estereotipadas pelos livros, pelas mídias. E essa população, no entanto, vem quebrando barreiras e ocupando espaços importantes na sociedade, fazendo com que suas narrativas e lutas ganhem visibilidade. Uma movimentação importante pela valorização da identidade indígena, da luta pelos direitos de ser e de constituir a sociedade brasileira. Então, eu peço licença aqui para falar um pouco e ler um pouco sobre a trajetória dos nossos convidados de hoje, que são Daniel Munduruku. Ele é escritor, professor paraense, pertence ao povo indígena Munduruku, autor de 54 livros publicados por diversas editoras no Brasil e no exterior, a maioria classificados como literatura infanto-juvenil e paradidáticos. É graduado em filosofia, história e psicologia, tem mestrado e doutorado em educação pela USP e pós-doutorado em linguística pela Universidade Federal de São Carlos. Já recebeu vários prêmios nacionais e internacionais por sua obra literária, Prêmio Jabuti, Prêmio da Academia Brasileira de Letras, Prêmio Érico Vanucci Mendes, Prêmio Manjit Singh para a promoção da tolerância e da não violência pela Unesco, Prêmio da Fundação Bunge pelo conjunto de sua obra e atuação cultural em 2018, entre outros. Muitos de seus livros receberam selo altamente recomendável da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. É um ativista engajado no movimento indígena brasileiro, reside em Lorena, interior de São Paulo, desde 1987. Cidade onde é diretor-presidente da ONG e selo editorial Instituto UCA, Casa dos Saberes Ancestrais. Também é membro fundador da Academia de Letras de Lorena. Daniel administra uma livraria online especializada em livros de autores indígenas e promove há 17 anos o encontro de escritores e artistas indígenas no Rio de Janeiro. Graciela Guarani, pertencente à nação Guarani Kaiowá, é produtora cultural, ativista, cineasta, curadora de cinema e formadora em audiovisual.
uma das mulheres indígenas pioneiras em produções originais audiovisuais no cenário brasileiro. Tem um currículo que inclui direção, roteiro e fotografia de mais de 10 obras audiovisuais, dentre eles fotografia e codireção no longa, no doc de longa, My Blood is Red, de 1919, coautora do doc Falas da Terra, de 2021, formadora no curso Mulheres Indígenas e Novas Mídias Sociais, da invisibilidade ao acesso aos direitos, pela ONU Mulheres Brasil e TJ Mato Grosso do Sul. É debatedora da Mesa Redonda Internacional de Mulheres na Mídia e no Cinema, na 70ª Berlinale, Berlim International Films Festival de 2020. Eu gostaria de dizer que é uma honra muito grande tê-las aqui. São duas gerações, né, de conhecimento e de trajetória para conversar com a gente. E eu gostaria de abrir, então, com Grace Guarani. Muito bem-vinda, Graciela. E gostaria de abrir aqui o microfone para você trocar um pouquinho com a gente e falar sobre essa questão da transmissão de saberes nas suas atividades, na sua trajetória. Você que é uma Guarani Kaiowá, de Mato Grosso do Sul, né? Mas que atualmente você está no território Pancararu, você mora em Pernambuco. Conta um pouquinho sobre você e vamos participar desse bate-papo. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Tiane. Boa noite, né, a todo mundo que está aqui. Quem não conhece, boa noite, parente. Daniel, que está aqui também, abriu aqui a câmerazinha, já estou vendo ele. É um prazer de estar aqui falando um pouquinho, né, sobre o que eu faço, enfim, falando sobre o nosso pertencimento, né? Acho que a gente está no momento muito dessa imersão, né? Mas é um momento também muito desse lugar online. Então, se vocês escutarem um gatinho miando, um cachorro latindo, aí vocês não se espantem, né? Que a gente está vivendo tudo aqui, né? Nesse processo. Então, às vezes é tudo junto mesmo. Mas para começar, né? Acho que a Tiana, ela fez uma apresentação minha. É muito isso mesmo, mas além de tudo ainda eu sou mãe, né, de uma menininha que domingo vai fazer 10 anos, né, e queria que ela tivesse regredisse, mas infelizmente os filhos crescem, né, a gente não tem domínio sobre isso. Mas também, tá aqui, me atazanando, só um minutinho, por isso que eu falei, se tiver um interrompimento, vocês me perdoem, só um minutinho. Que foi, filha? É assim mesmo, a gente está em casa, é tudo junto e misturado. Pronto, já foi. Bom, retomando aqui, mas antes também de toda essa questão que eu faço com a imagem, eu gosto muito de me apresentar também como uma agente múltipla. Eu acho que quando a gente nasce com esse pertencimento, eu, na condição de mulher também, né, nunca é o bastante a gente ser, né, fazer uma coisa só. Então, dentre essas várias linguagens, né, do cinema, né, dessa questão ativista, da comunicação em si, né, eu gosto muito de conectar, né, de conexões, né, não só desse lugar que eu atuo, né, e que eu tô, né, que é com a imagem, mas desse lugar, né, onde a gente sabe que existe muita criação, né, muita gente boa criando nesse país, com esse pertencimento. Então, a cadeia produtiva, né, de artes em geral é muito rica, né, então eu também gosto de estar nos lugares, em poucos dos lugares que eu tenho acesso, né, como uma agente realmente de conexão, né, realmente furando também, né, algumas barreiras que a gente tem, né, para a gente poder, ao máximo, colocar, né, essa galera toda também nesse contexto cultural que a gente tem do país, que tão necessita, né, do que a gente tem enquanto riqueza cultural.
E, para além disso, né, eu hoje, falando onde eu estou, Tiane, ela disse, eu sou esse agente também de trânsito, visto que o meu povo, ele é um povo, né, que também tem isso muito presente, né, dentro, né, do nosso pertencimento. O nosso Oguatá, ele é constante, né, Oguatá é caminhada, né, então a caminhada Guarani, não só Kaiowá, como Unduá, né, como Nhandeva, né, como outros dialetos também tem muito esse Oguatá presente, né, e através desses Oguatá não é caminhada, né, simplesmente ao pé da letra, né, dentro dessas caminhadas são caminhadas de vivência, né, então, e é dentro desse contexto, né, que também me encontro, né, fazendo esse meu Oguatá hoje simbólico, né, também transcorrendo esses lugares, né, e fazendo essa vivência, né, no lugar, né, nesses lugares, né, e do jeito de dinâmica que eu criei dentro, né, dessa que é um saber ancestral passado, né, dentro hoje, né, dessa dinâmica da contemporaneidade que a gente vive, né, através do cinema, né, através do audiovisual, né, através da imagem. Então, hoje eu estou no território, daqui a pouco eu estou me mudando, né, realmente para dentro do território, né, eu ainda estou em contexto urbano, hoje eu estou no sertão, né, de Pernambuco, é um lugar bem pequenininho mesmo, mas é um território onde predominantemente é do povo pancararu, né, onde meu companheiro ele também é comunicador, cineasta, então a gente está nessa região. Então, hoje eu me encontro, né, nesse lugar, porém, né, com o pé aqui, né, e com o pé também na minha aldeia, né, e em outros territórios, né, porque quando a gente trabalha com imagem, né, isso é muito forte, né, essa ligação com essa oralidade que a gente tem de ver, né, e de escutar, ela é muito viva. Então, hoje, tudo que eu faço é muito desse aproximar dessa oralidade, né, que eu carrego dentro desse cinema. Então, a gente tem hoje uma questão hoje dentro do país, né, essa questão de trabalhar com a imagem, né, que nesses últimos anos agora tem ganhado muita força nesse sentido, e é um cinema muito político, né, diferente de uns anos atrás, onde a gente via no cinema de vislumbre, né, um cinema que tinha uma câmera na mão, né, e que ia conhecendo as comunidades, ou conhecendo a sua realidade dos parentes onde eles estavam, muito nessa questão realmente de vislumbrar, né, como que a gente via o nosso lugar, né, a partir daquela ferramenta que a gente tinha nas mãos. Então, hoje a gente perpassou um pouco esse lugar de vislumbre, né, a gente tem um pouco de visibilidade, sim, mas, para além disso, né, hoje a gente usa muito esse instrumento da imagem, né, da comunicação, como instrumento político, né, um instrumento onde a gente é mais do que capaz, né, construir as nossas narrativas, né, de acordo com a nossa realidade, né, seja em contexto urbano, seja em contexto de aldeia. Então, traz muito esse recorte, né, então, tudo que a gente faz, mesmo que as linguagens que a gente utiliza dentro desse cinema fuja um pouco, né, do contexto do documentário, que é uma questão mais parada, todos os elementos de linguagem, seja a linguagem performática, que hoje é fato, existe dentro do cinema indígena, né, seja outras questões híbridas dentro do cinema, então, todos esses contextos, né, que envolva também as outras artes, ela é extremamente política, então, a gente não vê uma produção, né, de uma performance, né, ou de uma apresentação que não seja vinculado, né, a esse grito, né, a esse enaltecer do poder originário que a gente tem. Então, isso hoje é muito marcado, né, por esse viés, né, que a gente tem hoje. Então, não é mais só uma visibilidade por ser visibilidade. Hoje a gente não é somente mais um totem, por ficar, né, nos lugares representativos que nos colocam, né, por ter essa questão muito, né, de se colocar e se ocupar um lugar através dessa diversidade, mas é ocupar um lugar com propriedade, né, com propriedade de fala, com
com propriedade, né, do que a gente está, né, se colocando, né, como sabedores das nossas realidades, né, e conhecedores das nossas histórias. E essa questão de conhecimento, né, de repasse de conhecimento, ele vem muito de encontro, né, com essa questão dessa oralidade que a gente passa através do audiovisual, através do cinema, através dessa oralidade, né, que muito aproxima, né, não que a gente vê esse lugar como uma questão que substitua de forma alguma, né, isso a gente sabe que é muito distante, né, mas como uma forma mesmo de soma, né, de se aproximar, né, hoje a gente sabe que existe, né, e isso é uma questão muito forte, muito necessária da gente ocupar lugares, né, que a gente sabe que a gente vem de uma trajetória oral, mas hoje a gente vê, né, parentes ocupando uns lugares, né, muito necessários e urgentes, né, mas por outro lado também a gente vê alternativas e formas como a gente pode somar a nossa oralidade através da fala, né, através da escuta, né, e o cinema, o audiovisual, ele vem muito de encontro com isso, né, principalmente quando a gente faz esse visionamento dentro dos territórios, né, dentro das aldeias, com as pessoas mais velhas, né, muitos não têm o domínio da escrita ainda, então isso dialoga muito, né, principalmente quando a gente apresenta esse visionamento dentro do próprio idioma daquele povo. Então, isso tem surtido muito essa questão, né, de abrir, né, o conhecimento para essa partilha de conhecimento de uma maneira, hoje, que a gente vê que é uma dinâmica diferente, né, como tudo a gente vê no processo histórico, né, nada estático, né, as nossas culturas também é muito dinâmica, né, então, e a gente se dinamiza com esse tempo, né, com esse lugar, com essa temporalidade que a gente vive, né, e o cinema, ele é muito isso, né, ele acompanha, né, essa temporalidade. Então, essa transmissão hoje, né, a gente vê muito no cinema, no audiovisual, como uma soma, né, como uma partilha, né, uma força a mais, né, para essa oralidade, ela poder ser perpetuada, né, então, ela tem uma entrada, né, muito mais fácil. Então, o cinema que eu faço, né, digo quando eu, né, sempre um coletivo, né, sendo que tudo que a gente faz enquanto realizadores, né, a gente nunca faz só, né, mesmo que seja 2 ou 3, né, já é um coletivo, no meu caso não é diferente. Então, e tudo que a gente faz nesse princípio, né, principalmente no momento quando a gente está nesse visionamento, nessas vivências dentro dos territórios, é muito esse princípio, né, essa partilha de conhecimento que a gente sabe, não uma questão técnica por ser técnica, né, de fato a gente sabe, mas para além dessa técnica, o que existe, né, no poder da imagem, né, o que existe no poder da comunicação, né, que pode ser apropriado, né, que pode ser difundido para outras áreas dentro das comunidades. Então, esse processo de formação, que a gente chama de formação, é muito mais vivência, né, muito mais uma troca, né, de uma via dupla do que só de uma mão. Então, ao mesmo tempo que a gente está passando o que a gente sabe, né, a gente começa a instigar aquele lugar também, plantar essa sementinha de fato, né, como que a imagem, ela também tem esse poder, né, de influência, né, como ela molda também, né, os lugares, né, onde essa imagem transita, né, e como ela tem, de fato, como ela tem influência, né, e como as comunidades indígenas precisam ser refletidas através dessas imagens, né, não só no cinema, mas por uma questão maior, né, em todos os níveis, né, de que a gente tem acesso à imagem, né, as comunidades indígenas precisam estar, né, e precisam estar de uma maneira que seja condizente com as realidades, né, que elas estão, né, a gente sabe que isso, no começo, né, da fala de Tiane, ela foi assertiva nesse quesito, que a gente tem um processo de um imagético nesse país, né, do que a gente é, né, muito distante, né, do que a gente é hoje,
né? E vocês, mais do que ninguém, sabem que isso se perpetua até hoje, né? E isso é fato, né? Porque eu tenho uma filha de 10 anos, né? A gente mora em contexto urbano, né? Aqui a maioria da região é predominantemente indígena, né? E na cidade onde ainda se perpetua, né? Aquele cansativo dia fatídico do dia do índio, né? E às vezes é até cansativo falar, mas é de um nível, né? Que se perpetua assim que a gente às vezes cansa, né? E cansa mesmo, né? Eu acho que quando a gente passa desse princípio, né? Da gente poder também tomar as rédeas dessas narrativas com a imagem, é justamente nesse ponto, né? E uma questão que eu sempre levanto é como que o cinema e a educação ele pode favorecer a educação de fato nesse país, né? Porque a gente sabe que tudo que a gente tem hoje ainda perpetuado, né, nas instâncias educacionais desse país é muito arcaico, né? Ainda a gente tem livros, né? Isso livros didáticos, né? De escola, isso porque eu vejo os livros da minha filha, né? Ainda com uma imagem totalmente errônea, né? Do que a gente é. E muitas vezes o magético de um indígena universal, né, que é aquela imagem para tudo, né, para todos os indígenas do país, né, e isso é muito ruim, porque isso gera uma ignorância que ela se torna estrutural nesse país, é o que a gente está, né, então, e é muito difícil, impossível não é, mas é muito difícil a gente desconstruir isso, né, quando a gente não tem um apoio nesse sentido de mudar, né, de mexer nessas estruturas, né, nesses lugares que é de movimentação em massa, né, como é na educação, como é, nos próprios meios de televisivos, né, ou enfim, de mídias de questão dessa ferramenta, quando a gente não tem acesso, né, então, essa falta, né, de representatividade nesse lugar, ela contribui muito para esse apagamento, né, por isso que eu digo, né, e sempre repito, que a imagem, ela tem um poder muito grande, né, muitas vezes uma imagem, né, dispensa legenda, né, uma imagem dispensa um texto, né, porque só o poder, né, impactante que ela tem, né, ela é capaz de surtir efeito, né, seja para o sentido negativo ou positivo. Mas de novo, eu insisto, né, e eu digo que hoje é também essa missão que a gente tem, né, para além da questão de ego, nessa questão cinematográfica, de ficar participando dos festivais e tudo, é certo que tem uma condição que é de sobrevivência, porque é uma arte, né, que a gente faz, e a nossa arte é um trabalho que precisa ser remunerado, isso em tudo, mas, para além disso, né, é muito nesse sentido de poder contribuir, né, como outros parentes fazem nas suas outras várias linguagens, né, e mecanismo que usam para esclarecimento dessa sociedade. Hoje, para mim, o cinema é muito mais nesse sentido, né, de poder levar um pouquinho de luz, né, de poder movimentar e poder não normalizar, mas trazer esse cotidiano, né, que hoje nós, povos indígenas, temos. Porque, de fato, né, as pessoas esquecem que a gente tem um cotidiano, né, que a gente trabalha, que a gente estuda, que a gente tem que cuidar de filho, né, que tem mulheres que estão em contexto urbano, né, mulheres que são mães solteiras, que precisam batalhar, né, que passam por N situações e que são indígenas. Então, a gente precisa normalizar, não normalizar, mas passar desse lugar, né, que enxergue também essas outras realidades que qualquer ser humano hoje nesse país passa, né, independente do seu pertencimento. Então, é esse lugar, né, muitas vezes, que a sociedade não está muito aberta a ver, né, e a enxergar, né, isso é muito claro, porque quando a gente vai participar de algum festival, ou nesses lugares de cinema, né, muitas vezes as pessoas vão com uma expectativa para verem, né, ver o quê, né, o que é um ritual, né, o que é uma comunidade indígena, onde vivem, o que se alimenta, o que falam, sabe, é muito nesse lugar ainda, né, que de fato tem uma ignorância aí,
né? Mas aí também tem outro viés nesse sentido, que não é só ignorância, isso é fato, né? Isso existe porque eu passei por isso e vários parentes já passaram, que é o nosso, uma das velhas mazelas, né, dessa colonização, que é o racismo estrutural. E falar que ele não atinge os povos indígenas, né, isso não existe, né, porque desde o processo, né, dessa invasão, a gente passa por isso, né, esse racismo, ele é muito presente, né, e ele é muito enraizado, porque a gente sabe distinguir muito bem, né, o que é um racismo, o que é um preconceito, né, então, e esse racismo, muitas vezes, ele vem muito carregado, né, desse ódio, né, dessa negação, né, do que é compreender essas culturas hoje no país. Então, tudo isso, né, se soma a essa questão de poder também trabalhar com essas temáticas, né, dentro, né, desse universo audiovisual, dentro, né, desse cinema, né. Então, muitas vezes, o que a gente faz não é bonito, né, e isso é até engraçado, porque quando a gente faz algum visionamento, e a gente faz muito isso, né, muitas vezes já me perguntaram, né, até quando vocês vão fazer filme que machucam, filme que entristecem, sabe? E é muito louco isso, porque até quando que a gente também vai passar, né, por todos esses atravessamentos, sem passar por essas questões, né? É muito simples essa resposta, né? Então, ao momento que a gente não tem mais como passar por esses atravessamentos, é claro que a gente vai vislumbrar outras maneiras de expressar nossa arte, né? Porque tudo no nosso processo criativo é muito vivência, né? Não tem como eu falar, né, só de um ritual, né, só de uma questão muito romântica, né, se eu esqueço o que eu estou passando, né, e se esse atravessamento ele chega, né? Então, e é muito nesse sentido que a gente também vislumbra um lugar, né? Quando que a gente vai poder falar da nossa arte, né? Sem dor, né? Quando a gente vai poder falar das nossas vivências, né? Sem esse racismo, né? Sem essa questão dessa negação, né? Até quando que a gente vai poder falar, né? Das coisas bonitas que a gente tem, né? Então, é muito disso. Nessa época a gente faz isso também, mas a gente também tem esse outro viés que é muito necessário, né? Porque a gente não vive, né, com maquiagem 24 horas por dia, né? Tem uma hora que a gente precisa ser verdadeiros, entende? Então, e é nesse momento que a sociedade ela precisa, né, um pouco ampliar, né, o seu olhar, o seu nível de compreensão, né, para enxergar esse outro, né, esse outro que está aqui, está presente, né, ele existe, ele não está naquele livro, né, que a gente estudou, né, que ainda é perpetuado, e é uma pessoa, e somos pessoas, apesar da gente não ser considerado como seres universais, né, como os não indígenas, né, a gente passa pelas mesmas situações, né, então, ao mesmo tempo que a gente passa, mas a gente tem toda essa questão desse agente coletivo, né, porque a gente parte de um povo, né, a gente tem toda, né, essa ancestralidade que a gente carrega, né. Eu, por exemplo, eu tenho Guarani Kaiowá, Aché, né, então são também povos, né, então também entender, né, como que as comunidades hoje se relacionam, né, com essa questão de pertencimento, né, porque é muito dinâmico, né, então a gente passa por um período muito dinâmico, então é muito importante a sociedade entender que esse lugar estático, ninguém passa, né, se a gente fosse viver, né, nesse mundo, nessa bolha estática, né, acho que ninguém teria passado, né, por nenhum período da história que a gente está hoje, então. E é doido porque é muito fácil, isso acho que qualquer criança saberia discernir, né, que todas as culturas são dinâmicas, né, que passam por um processo. Então, é muito nesse sentido, né, que esse meu cinema, né, esse meu cinema Uatá, que eu chamo, né, que esse cinema caminhante, esse cinema de vivência, né, ele permeia, né, ao mesmo tempo que ele está nesse lugar de levar esclarecimento, né, de dialogar com a educação, isso é um ponto muito importante, mas ao mesmo tempo ele está ali naqueles lugares, né, que
a gente sabe que quase a gente não tem entrada, né, que é no lugar, né, visado, que é um lugar muito desse cinema cinematográfico, né, que vem de uma jornada totalmente estrangeira, né, dentro do nosso país, né, que tem, né, as suas colocações dentro da academia, né, e é nesse lugar também que a gente precisa estar, né, para desconstruir um pouco essa linearidade que tem esse cinema, né, que não compreende outras formas de narrativa, né, não compreende outras formas de cultura, que são tempos circulares, que é o nosso tempo, né, onde a gente dialoga com o presente, com o passado e com o futuro, né, e isso transparece, né, dentro da nossa produção, né, dentro das nossas narrativas. Então, o nosso cinema, ele também precisa estar nesses lugares, né, não ver esse lugar, né, como totalmente só, né, esse desenvolvimento econômico, mercadológico, que é isso, né, hoje, tudo essa questão dessa cadeia produtiva no país, desse lugar especificamente, né, é muito isso, mas tá nesse lugar como uma agente que dialogue, que provoque esse desenvolvimento humano. Isso é o mais importante, né, porque sem desenvolvimento humano, a gente não tem desenvolvimento econômico. Então, as pessoas precisam entender, né? E as nossas narrativas, elas tratam a todo momento só sobre isso. Então, não são temáticas, né, que se tratam somente de nós, né? A questão ambiental, né? A questão dessa preocupação com o planeta, essa questão, né, do racismo, as questões inflamatórias não são só sobre nós, né? É sobre todo mundo, né? E as pessoas muitas vezes esquecem, né? E começam a nichar também, né? Aquele cinema indígena, mas é um cinema que traz essa preocupação com o todo. Então, o trabalho, né, que eu faço e que a gente faz, né, nesse sentido, é muito nesse viés, né? Muito nessa contrapartida, né, de poder estar tentando alcançar esse trem que nunca para, né, e a gente a pé, né, para poder que ele desacelere um pouco. Então, acho que eu não sei, eu estou aqui falando, mas estou sem noção de tempo, viu, Tiane? Mas, para fechar, acho que é isso, né, depois a gente vai trocando mais aí. Sim, obrigada, Graça. Não, muitas reflexões super importantes, né, assim, primeiro que você falou do poder da imagem, né, e você trabalha com a imagem, com o cinema, e o poder da imagem é muito grande mesmo, porque a gente tem, como você bem falou, né, a imagem que se tem da população indígena é muito generalizada, né, então essa utilização de ferramentas, eu acho que eu tenho visto muito a arte como uma ferramenta muito importante nessa reflexão, né, até dos próprios povos indígenas, usando ferramentas para refletir o que é esse ser indígena, que é muito múltiplo, né, na nossa sociedade. E como você falou, não dá o tempo todo para você trazer só questões bonitas, né? Por exemplo, a gente vem ao longo da história, vem esse fatídico dia do índio, onde vai querer saber o que come, como que dorme, e aí, mas não é só essa vida, como você falou, né? Está inserido dentro de uma sociedade, então tem questões que atravessam a população indígena que são questões da população e ainda vai além, né? Porque é um povo que está desde o início, né? Numa resistência para se fazer, ser enxergado também como cidadão brasileiro, né? Então, são muitas questões importantes e eu acho interessante essa utilização, né, no seu caso do cinema, como uma ferramenta, como você bem disse, para ocupar esses outros espaços e contar essas outras narrativas, né, para a gente entender essa cultura muito mais ampla, e que ela está com total relação com as questões sociais que se colocam, né? A gente essa nossa cultura, ela vai se formando muito em relação com o que a sociedade, né, se estrutura, então não tem como a gente fugir dessas questões. Tenho algumas perguntas aqui para a Grace já, eu acho que eu já vou aproveitar e fazer agora, aí eu já chamo o Daniel. Tem aqui uma pergunta deixa eu pegar aqui a pergunta de novo. Uma pergunta aqui da Cássia Maria, perguntando como é que você vê
esses ataques que estão acontecendo, uma censura com relação à arte, que vem muito nesse lugar, né, da arte como uma forma de expressão, de contar novas narrativas, e a gente vem sofrendo um ataque muito forte, né? E ela também está perguntando aqui como nós, né, não indígenas, como nós brancos, podemos participar de maneira efetiva, ativa, né, e consciente junto aos povos indígenas nessa luta. Massa, obrigado pelas contribuições. Essa questão desses ataques, eu acho que é muito corriqueiro na história do país, né? Que acho que isso perpassa a questão indígena, né? Como esse ataque às culturas, às artes nesse país, né? Tem sobressaído nesse sentido. E como a arte, ela também acha, né? Artimanhas e maneiras, né? De subversão, né? Desses ataques, dessas violências. E é muito nesse viés que a gente vem nesse enfrentamento, né? A arte, ela tem esse papel mesmo, né, de poder introduzir nas suas várias linguagens que a gente trabalha, né, que essa cadeia produtiva artística indígena trabalha, né, dessa subversão, de se utilizar dessas artes, né, como maneiras, né, como flechas certeiras, né, para esse tipo de enfrentamento, né, mas de uma certa maneira, né, eu acho que isso sempre vai haver, né, onde essa arte, ela mexe muito, né, com essa questão realmente da gente sair de um lugar, né, de sair desse lugar, dessas margens, né, e poder estar nesses lugares de privilégio, né, e muitas vezes a gente vê também no processo onde o país, ele está tendo esse enfrentamento, e cada vez mais nesse lugar sombrio, né, infelizmente, né, e é onde o papel do artista em si, né, ele também ganha muito esse lugar, né, esse lugar, muitas vezes, de perseguição, né, mas o que a gente tem feito enquanto coletividade, né, dessa cadeia produtiva, né, a gente tem uma ligação muito forte, né, entre quem produz hoje no país, né, seja no campo do cinema, seja no campo da música, seja no campo das artes plásticas. Eu acho que é muito esse sentido de soma, né, que a gente tem, né, dessa blindagem também, né, e de maneiras, né, e artimanhas que a gente aprendeu, né, com a sociedade não indígena também, de como se utilizar, né, e isso é muito doido, que a gente tá, como, por exemplo, a gente produz e a gente reproduz a antropofagia simbólica, né, a gente engole para não ser engolido, né, é muito isso que a gente faz, né, a gente se utiliza, né, dessas artimanhas que a gente vê, né, para fortalecer o nosso, então é muito nesse sentido. Então, e a gente, nesses tempos agora, né, a gente estava realmente nesse lugar, né, discutindo esse lugar que essas artes, ela tem, né, um papel muito importante nesse enfrentamento, né, e como que a gente se utilizaria disso, né, principalmente no momento que a gente está vivenciando, nesse lugar de pandemia, né, onde as pandemias, né, cada vez mais se acentuaram, né, e por intermédio dessa pandemia em si. Então, essa pandemia, ela vem para acentuar a pandemia do racismo, né, a pandemia do abandono, né, essa pandemia, né, de falta de estrutura, né, de sobrevida humana básica para algumas comunidades, né, a pandemia, né, do genocídio, né, que a gente vê cada vez mais forte. Então, e como que a linguagem artística, né, dos produtores, eles também estão muito nesse lugar, né, de ver nesse lugar maneiras, né, de poder sobressair, né, esse grito, né, de resistência, esse grito, né, de colocar para fora essas maneiras de denúncia, né, através, né, das suas produções artísticas. Então, isso tem sido uma constância, né, cada vez mais nesse processo de a gente se lidar com essas artes. A segunda pergunta, que eu acho que eu me perdi. Você poderia me clarear aqui? Era assim, era como que, dentro, né, disso tudo que você já colocou, mas assim, como que a gente pode efetivamente participar, sabe, mais conscientemente dessa luta com os povos indígenas. Ah, sim, massa. Isso é uma provocação muito massa, porque
meia hora assim a gente escuta, né? Como que a gente pode somar, né? Como a gente pode realmente apoiar, né? Que, de novo, eu gosto muito de falar sobre isso, que não é uma condição nossa, né? Todo mundo está no mesmo balaio, né? A gente está nessa mesma coisa que está esse país, né? Ou esse planeta, enfim. Né? Então, e se a gente realmente não se olhar, né? Não olhar para o lado, não reconhecer essa diferença e não valorizar essa diferença que a gente tem do lado, fica cada vez mais difícil, né? E uma das maneiras muito bacana da gente poder ver esse lugar, né, de criação, né, de quem produz hoje e contribui com a cultura nesse país, né, eu acho que é muito esse lugar de consumir o que essa cadeia produtiva hoje disponibiliza, né, para o esclarecimento dessa sociedade, seja em qualquer linguagem, né, seja na literatura, seja na música, seja no cinema, né, seja nas artes, enfim. Então, eu acho que a partir do momento que a sociedade, né, colocar os olhos e se interessar, né, por essas outras maneiras de enxergar, né, o mesmo lugar onde a gente está, né, a gente vai ter um pouquinho mais essa amplitude de consciência hoje nesse país. Então, acho que é muito esse sentido, né? Apoie um criador indígena, né? Consuma um produto indígena, é muito nisso, sabe? Porque a gente vem num lugar também muito marginalizado, muito de margem, né? Onde muita coisa é muito esporádica, é muito pontual, né? A gente não tem uma estrutura, né, de fomento, de política, principalmente, né? Então, e é muito nesse sentido, né? Da sociedade perceber que esses lugares existem e que existem criadores, né? E que existem mentes muito brilhantes. Então, é muito nesse sentido de poder, né, estar acessando, né, consumindo, né, adquirindo esse conhecimento, né, dessa cadeia produtiva. Maravilha, acho que entra bastante nesse lugar do reconhecimento e da troca mesmo, né, de troca de reconhecer dentro da sociedade, de troca dos saberes, né, porque tem muito que a gente pode somar e juntar e aprender com os olhares, as formas de olhar a vida, né, de olhar, de habitar, as formas de viver em sociedade, as formas de olhar para a sustentabilidade da vida, assim, acho que tem muito o que aprender, né, com essa troca. Grace, obrigada, você continua aqui com a gente. Tem mais perguntas aqui para a Grace, mas eu vou chamar o Daniel e deixar mais perguntas para o finalzinho, tá bom? Daniel, tudo bem, Daniel? Boa noite, seja muito bem-vindo. Uma honra ter você aqui. Boa noite, Tiane, boa noite a todo mundo aí que nos assiste, nos vê, nos escuta do Brasil inteiro, né? Tem uns que estão vendo, outros que estão só ouvindo, enfim, sejam todos bem-vindos aqui nesse nosso bate-papo. Aliás, a nossa conversa aqui é sobre folclore, né? É sobre a cultura, mas a cultura perpassa tudo isso, né? Ela está na sociedade. Aí eu fiquei pensando assim, acho que eu não sou folclore, dialogando com folclore, né? Assim, acho que eu não sou folclore exatamente, né? Para dialogar, mas, enfim, é uma provocação que a gente absorve, que é para a gente refletir um pouquinho, né? Sobre essas incongruências, digamos, que existem no Brasil, né? Que é um país multicultural, e que, infelizmente, não reconhece, às vezes, a sua multiculturalidade, a sua pluriculturalidade. E eu me sinto muito contemplado na fala da Graciela, já, que ela fez aí uma síntese bem bacana, mas eu queria lembrar para os nossos amigos aqui, né, para todos vocês, que, para além de todas essas questões que a Graci trouxe para a gente tem que pensar também sobre uma outra perspectiva que é super importante, né? Que é um pouco, sim, desse simbólico que as populações indígenas representam, né? Um simbólico que está muito latente dentro do espírito brasileiro, dentro da alma brasileira, mas um simbólico que a gente foi ensinado a não gostar, inclusive, né? Quando a gente pensa nessa diversidade cultural e linguística que nós temos, que bem a Tiane nos falou no início, né, mais de 300 povos, 274 línguas, né, que são resumidas, sintetizadas
numa única palavra, uma palavra que é uma palavra negativa, né? Uma palavra que nega quem nós somos, porque a palavra índio é uma palavra que não afirma, na verdade, ela nega, né? É uma negação. E nós aprendemos a usar essa palavra de uma forma equivocada o tempo inteiro, isso graças à história que nos foi contada, graças à educação que nós todos recebemos na escola, em que as populações indígenas sempre aparecem num segundo plano, num terceiro plano, às vezes nos rodapés da história, sem direito a contar a sua própria versão. E por conta justamente de negar essa versão da história vista e vivida pelos povos indígenas, é que a gente acabou sendo educados com uma visão estereotipada, equivocada, muitas vezes antiquada, muitas vezes racista, né? E que tem muito a ver com toda essa narrativa, né? Essa narrativa única, essa história única que foi contada para a gente do ponto de vista do colonizador. Portanto, a gente pensa como colonizador, a gente foi educado como colonizados, e a gente reproduz, de uma certa maneira, também a visão do colonizador, em se tratando principalmente, claro, em todos os campos, mas em se tratando principalmente da questão indígena, de modo que os saberes indígenas eles foram congelados dentro de uma visão estereotipada, dentro de uma imagem congelada, dentro de uma redoma e dentro de um conceito, portanto, que muitas vezes a gente usa, né, que é esse conceito do folclore, que faz parte da cultura, obviamente, que faz parte de uma construção, né? E é claro, e essa visão simbólica, que também é uma visão sistêmica, né, do nosso próprio sistema, foi nos ensinando a olhar para as populações indígenas, primeiro como seres do passado, né? Segundo, como gente que atrapalha o progresso e desenvolvimento do Brasil, gente que está ligado a um tempo antigo, gente que não tem o que oferecer para a sociedade, né? E por conta dessas visões estereotipadas, a gente acabou não conseguindo estabelecer o contato que era preciso estabelecer, né? Na verdade, em 1500 não houve o encontro, né? Não houve uma unidade, não foi construída uma ponte ali entre uma cultura que chegava e culturas que já estavam aqui. Foi havendo uma imposição, e a gente sabe que quando acontece o encontro, acontece um abraço, né? E é como duas mãos que se juntam, né, e se abraçam e ficam fortes e se protegem, né, e uma se alimenta da outra. E, infelizmente, não aconteceu nunca esse encontro dessas culturas, nunca aconteceu esse abraço. O que aconteceu, normalmente, foi o contrário, né? Ao invés de a gente estar de mão aberta, a gente fechou as mãos, né? E, ao invés de ter um encontro, houve, na verdade, um confronto. E toda vez que a gente fecha as mãos assim, né, e tenta bater e bate uma mão na outra, daqui a pouco fica doloroso, né? E a tendência é a gente parar de ficar se degladiando, e cada um vai para o seu canto. A história do Brasil é uma história de desencontro. E esse desencontro, quando ele foi estabelecido, houve, na verdade, aqueles que se consideravam maiores, melhores, intelectualmente mais superiores, e que foram, na verdade, impondo todo um olhar sobre aqueles que eles consideravam inferiores. A história do Brasil é, portanto, contada a partir dessa ótica do vencedor, a ótica do colonizador, a ótica daquele que estabeleceu que a história deveria ser contada somente por eles. E por conta dessa história que nós aprendemos, a gente também foi engolindo heróis, engolindo mitos, engolindo histórias, engolindo narrativas. E nessa história contada para a gente, apareceram lá os heróis, esses heróis
batizaram as cidades, né? Construíram estátuas para a gente ficar lembrando deles, e, portanto, é uma história contada, né, em que as outras vozes foram apagadas, porque essas vozes eram minimizadas, eram vozes sobre as quais era dito que não tinha importância nenhuma, e que o que importava mesmo era aquele todo-poderoso narrador, né, que conquistou, que venceu, que lutou contra os selvagens, que estabeleceu uma cidade, um desenvolvimento, um progresso e tudo mais. Então, a gente vem aprendendo essa história há 521 anos, ela ainda é contada hoje, né? E, por conta disso, a gente acabou congelando muito dos saberes indígenas que fizeram parte do nosso aprendizado, que fazem parte do nosso DNA nacional, mas a gente acabou transformando apenas em histórias da carochinha, né? Foram transformados apenas numa folclorização, foram folclorizados. E quando a gente pensa o folclore, muitas vezes, a ideia do folclore, ela normalmente está ligada a uma ideia congelada também. A gente congela assim, os personagens do folclore, e de vez em quando a gente os ressuscita. Agora em agosto é o mês do folclore, né? A gente ressuscita essas imagens e aprende, né? Vamos aprendendo e vamos reproduzindo, como professores que somos, ou como alunos e tal, a gente acaba engolindo, continua engolindo essa lógica, essa retórica que está por trás dessa narrativa. E a gente não se dá conta que tudo isso que a gente aprende, ela também é fruto de uma narrativa hegemônica que nos foi imposta. Então, enquanto a gente ainda tratar, né, por exemplo, o dia 19 de abril como o dia do índio, nós estamos folclorizando essa figura. Eu costumo lembrar para as pessoas, e lembro para vocês também aqui hoje, que não existe índios no Brasil, né? As pessoas olham para mim e imediatamente elas dizem que eu sou um índio, porque elas dizem que eu tenho cara de índio, né? Cabelo liso de índio, olho puxado de índio, maçã de rosto saliente de índio e, claro, um corpo esbelto de índio também, né? Só que não. Por conta de tudo isso, as pessoas, imediatamente, elas ligam a minha cara, a minha beleza, com a ideia de índio. Mas, ao mesmo tempo, essa imagem do índio que elas trazem consigo, que foi, como eu disse, né, empurrada na nossa memória, ela se choca com uma outra ideia, com uma outra confusão que se faz. Eu digo às pessoas, apesar da minha cara, eu não sou índio, né? Eu não sou índio, pelo menos não sou o índio que você acha que eu sou. Porque a palavra índio é exatamente isso, é uma palavra que não diz quem eu sou, diz o que as pessoas acham que eu sou. Porque essa imagem que foi estabelecida no nosso imaginário, né, faz as pessoas olharem para mim e verem o índio. Porque nós não fomos ensinados a identificar essa população pelo seu nome, pela sua identidade. Então, dizer que eu sou um índio é esconder a minha identidade efetiva. Eu sou Munduruku, eu pertenço a um povo. A Grace é Guarani, ela pertence a um povo específico, né? E ela mora num lugar totalmente diferente do meu. E, no entanto, quando a gente está junto, as pessoas olham para a gente e dizem, eles são índios. Como se nós tivéssemos a mesma cultura, a mesma língua, a mesma tradição, os mesmos rituais e tudo mais. Então, fizeram aí uma farofa danada com tudo isso, né? Jogaram essa farofa na nossa mente, na nossa mentalidade, e ela se congelou, né? Ela ficou congelada. E é muito difícil, eu costumo até dizer que é uma espécie de tatuagem que colocaram na gente. É muito difícil de arrancar tatuagem, né? Quem se tatua sabe disso. É muito difícil arrancar tatuagem, é doloroso, é difícil, é complicado, né? E
é exatamente essa tatuagem que está inscrita no nosso corpo, da qual é muito difícil a gente se libertar. É muito difícil. E cada vez mais, em se tratando de um discurso permanente que hoje se faz, né, sobre a população indígena, isso vai sendo reforçado por outras linguagens. Então, quando eu digo, não, eu não sou índio, não existem índios no Brasil, normalmente as pessoas arregalam os olhos assim e não entendem muito o que eu estou dizendo. Mas o que eu quero deixar claro sempre é que eu sou munduruku, eu pertenço a um povo. Eu sou um brasileiro nascido dentro de um povo originário. Não é? E, como o meu povo, tem outros 304 povos diferentes dentro desse nosso país, vivendo nas diferentes regiões do Brasil. Então, aprender a diversidade, aprender essas diferenciações que existem entre os nossos povos é fundamental para a gente estabelecer um novo diálogo. Aquele encontro que nunca aconteceu. Né? Porque se a gente quiser fazer esse encontro, se a gente quiser realmente respeitar as populações originárias, nós temos que, antes de mais nada, minimamente conhecê-la, ou pelo menos fazer um esforço para conhecê-la. Se não dá para conhecer todas, claro, mas a gente saber que existem diferentes experiências de ser indígena ou de ser humano. Né? Porque cada experiência, cada povo desse é uma experimentação de humanidade. É uma forma de ser humano. E ser humano passa muito por todo um desenvolvimento de uma filosofia, se quiserem chamar assim, de uma teologia, se quiserem chamar assim, de uma cosmogonia, se preferirem, né? Tem a ver com toda a criação de um universo simbólico que cada um dos nossos povos tem. O Brasil, que é um povo que nasce do encontro e desencontro de diferentes povos, também construiu esse imaginário. Não é? E muitas vezes esse imaginário ele não está tão estabelecido dentro da gente, justamente porque ele é composto por tudo aquilo que as populações indígenas ensinaram, mas ninguém aprendeu direito, que as culturas africanas trazidas para cá ensinaram e também a gente não aprendeu direito, né? E, quando muito, com a cultura, né, o imaginário também das populações europeias que passaram por aqui, né, e que deram a sua contribuição para constituir isso que nós chamamos de brasileiro, né? Nós chamamos de ser brasileiro. Então, agora, este ser brasileiro é um ser em construção. É um ser em construção por quê? Porque quando a gente olha para trás, para o nosso passado, a gente encontra dois outros grupos de pessoas que a gente aprendeu a não gostar, que são os povos originários e que são os povos africanos, né, escravizados aqui no Brasil. A gente aprendeu, infelizmente, isso faz parte dessa narrativa que eu dizia, né? Narrativa hegemônica, oficial, que a gente recebe na escola. A gente foi aprendendo a não gostar, né, nem dos povos indígenas e nem dos povos africanos. Somos formados por eles, mas nós aprendemos a não gostar deles. É isso que se chama, inclusive, que a Grace lembrou aqui, né, do tal do racismo estrutural, né, que está no cerne da nossa composição enquanto nacionalidade, enquanto identidade brasileira, que, como eu disse, ainda está em formação. Para encerrar, para não ficar falando demais, senão a minha tendência é falar demais, né? Eu costumo sempre dizer que o Brasil é um país adolescente, sabe? Eu faço um paralelo, assim, digamos, usando termos da psicologia. O Brasil é um país adolescente. E o que caracteriza a vida do adolescente é a crise de identidade. É a crise de identidade. E esse Brasil adolescente, aliás, o que também, uma das características do adolescente é estar o tempo inteiro na frente do espelho, olhando, né, procurando defeitos, não é assim? Procurando coisa espinha
para tirar da cara, né? Para ajeitar o cabelo, para fazer... Né? Como diria Renato Russo, né? Nos deram um espelho e vimos o mundo doente. É um pouco isso, né? Esse Brasil adolescente vai lá no espelho, ele encontra um monte de defeito em si. Mas ele até consegue conviver com esses defeitos. O que ele não consegue conviver é com a imagem que o espelho reflete. Porque o espelho reflete, além do seu próprio eu, reflete também o que está atrás de si. Nós mesmos estamos aqui olhando, né, na tela, para além da tela, de mim mesmo que me vejo na tela, eu vejo que atrás de mim tem um quadro, tem. Então, vamos considerar que isso que eu vejo atrás de mim é o passado, né? Pensando nesse adolescente Brasil. Ele vê o que está atrás. O que nos ensinaram a fazer? A esconder, a colocar um pano atrás desse espelho, na frente desse espelho, para a gente não ver o que está atrás da gente. E, quando muito, disseram para a gente olhar para cima, que lá em cima está a Europa, lá em cima está o modelo, lá em cima está o nosso... aquilo que nós desejamos, o que nós queremos, o que nós podemos ser, né? E ficamos o tempo inteiro batendo continência para esse tipo de saberes que existem, né? Em outros lugares, de tecnologias, de conhecimentos e tal, de modo que a gente não desenvolveu um afeto, de fato, por nossa terra, por nossa gente, por nossa ancestralidade. A gente não consegue encontrar o índio que mora dentro da gente, porque nos ensinaram a não gostar, a não querer, a não buscar, a não encontrar. Nos ensinaram a negar um pouco tudo isso. Aonde é que está a grande mudança? Vocês sabem que depois que a gente deixa de ser adolescente, né, ou no caminho de se tornar um adulto, a gente tem que, de uma certa forma, nos convencer de que é preciso dar o passo seguinte. Nas tradições indígenas, existe uma coisa chamada ritos de passagem. Existe uma coisa assim que é um ritual para nos tornar adultos. E esse ritual é uma ruptura que a gente faz no tempo. E essa ruptura é porque nós, já tendo vivido plenamente esse momento de adolescência, juventude, a gente precisa romper com esse momento para nos tornar adultos de fato. O ritual, ou o rito de passagem, ele é exatamente uma espécie de teste que a gente faz para garantir, né, depois que a gente sai dele, garantir que nós estamos prontos para a próxima fase. Né? É como um jogo de videogame, né? Está preparado para a próxima fase. E quando é que a gente se torna adulto? Esse ritual é exatamente a oportunidade de a gente, de uma certa forma, se reconciliar com o passado, saber que esse passado está incorporado na gente, e esse passado, é que vai fazer com que a gente impulsione a nossa existência para o que vem pela frente, ou para a vida adulta que a gente vai começar a viver. Então, é fundamental a gente pensar que esse adolescente Brasil, ele está aí próximo a fazer seu rito de passagem. Ele precisa fazer esse rito de passagem para ele amadurecer, né? Para ele se tornar um povo adulto, né? E, para isso, ele precisa, sem dúvida nenhuma, se reconciliar com esse passado. Ele precisa olhar para trás, ele precisa estabelecer um novo caminho para si, uma nova identidade para si, para que, de fato, esse passado o impulsione para frente. Não há possibilidade nenhuma de a gente crescer se a gente não der um passo para trás. É como uma imagem que eu uso do arco, né? Para que a flecha ganhe impulso, para que ela atinja o alvo, a gente tem que fazer o movimento para trás. Se a gente deixar o arco aqui assim, coladinho na mão, o arco cai no nosso pé, a flecha cai no nosso pé. Ela só vai ganhar impulso quando a gente puxa para trás. Esse puxar para trás
e quem também brincou com estilingue sabe disso, né? Fazer esse ato de impulsionar a pedra, impulsionar a flecha, é fundamental para que a gente atinja o alvo. Então, isso tudo é uma imagem que eu estou usando aqui para vocês, para dizer que o Brasil ele só vai efetivamente seguir o seu caminho daquilo que nós imaginamos que o Brasil possa vir a ser, né? Porque o Brasil é um vir a ser ainda, né? É um país em construção, é uma identidade em construção. Ele só vai vir a ser alguma coisa, de fato, quando ele conseguir olhar para trás, valorizar a sua ancestralidade. E aí mora, talvez, a importância de a gente ressignificar o nosso simbólico, aquilo que nós chamamos de folclore, né? E que está colado na gente como algo ruim, como algo do passado, ou algo que tem só uma passagem eventual na vida da gente. A gente nunca experimentou isso, né? Dizer para um povo indígena que suas histórias que ele conta, é folclore, é desconsiderar o caminho vivido, é desconsiderar o impulso necessário, né, para a gente seguir adiante. Eu encerro aqui a minha fala, lembrando para vocês que a grande dificuldade de compreender os povos indígenas está também na dificuldade de compreender como é que esses povos estabelecem o seu ser e seu estar no mundo. Por que os povos indígenas teimam em sobreviver? Teimam em sobreviver a partir da sua própria cultura, porque seria muito mais fácil e doce a gente largar tudo e ir frequentar os shoppings da cidade, né? Seria mais fácil e tranquilo a gente estar dentro de uma cidade, que parece ser tudo mais fácil, não é verdade? Só que essas populações, elas não veem a cidade ou os shopping centers como uma coisa ruim por si só. Elas veem certamente como a experiência do outro. É a experiência do outro, não é a minha experiência. A minha experiência, ela satisfaz a mim mesmo. Ela satisfaz a minha cultura, satisfaz o meu pertencimento a um determinado grupo humano. E toda essa leitura de mundo passa exatamente por uma compreensão de pertencimento. Nós pertencemos à Terra. Ela não é nossa, nós que somos dela. Não é? Eu não sou dono de nada, eu sou parte do todo. Então, quando a gente olha essa visão de mundo, que é muitas vezes transformada em imagens, conforme a Graciela falou, né? Muitas vezes transformada em literatura, como eu faço, muitas vezes transformada em música, como outros artistas indígenas fazem, ou em telas, né? E como os artistas das pinturas aí fazem, artistas plásticos, né? Tudo isso é uma forma também de a gente atualizar esse nosso pertencimento. E tudo isso tem uma leitura de mundo, tudo isso está ligado à nossa compreensão de como nós devemos responder aos dramas da existência. Porque não pensem vocês que os indígenas vivem num paraíso, não. Não é? Aqui eu não estou vendendo a ideia de manutenção de uma vida romântica, romantizada, como se vivêssemos num paraíso. Não, nosso povo é um povo que vive muito duramente, não é? Porque é um povo que segue o ciclo da natureza. E a natureza vai nos ensinando que nós precisamos estar o tempo inteiro em mudança, em transformação, não é? Portanto, essa ideia de pertencimento, embora possa parecer poética, é uma vida muito dura, muito sofrida. A média de vida dos indígenas é muito menor do que a média de vida das pessoas, né, na cidade, por conta mesmo dessa dificuldade de existir, de viver no meio da floresta. No entanto, pergunte se a maioria dos indígenas querem abandonar aquele modo.
Não, porque há uma resposta, há uma resposta a esses dramas todos, né? Portanto, há uma organização social que passa muito pela ideia de pertencer à terra, de não ser dono dela. O que basta a esses povos, tá certo? Bom, vou parar por aqui, tem muitas mais coisas para falar, mas assim eu dou tempo para vocês também interagirem aqui comigo, tá bom? Obrigado. Eu que agradeço. Por mim, eu ficava te ouvindo mais um monte, mas eu queria fazer algumas amarrações aqui, que eu adorei a fala e adorei essa imagem, né, do puxar a flecha, né, de fazer o movimento de puxar a flecha, conhecer mais atrás e para se lançar novamente, né? E eu queria fazer uma pergunta e até, assim, fazer uma amarração com que tem aqui no chat uma pergunta com relação a isso, é até dessa provocação, né, do nome do nosso programa aqui, Dialogando com o Folclore, e a gente trazer todo esse assunto, e a gente está falando, né, você trouxe várias coisas, assim, até do próprio, da construção também que se fez ao longo dos anos dessa ideia, né, de folclore também, e eu acho que, assim, essa nossa conversa aqui hoje, trazer vocês aqui hoje para fazer esse diálogo, é um pouco puxar a flecha, sabe, fazer esse movimento de puxar para abrir esse diálogo, que como você falou, desde sempre esse diálogo não foi aberto, não foi um encontro, foi um embate, né? Então eu acho que essa conversa aqui de hoje é um puxar para abrir de novo novos diálogos, para essa reconstrução simbólica, que é tão importante, tão necessária. E aqui hoje a gente tem muitos professores também aqui na sala, na conversa com a gente, e também no Museu do Folclore, a gente acaba tendo uma troca muito grande com professores que acessam o museu, e a gente tem essa preocupação grande com a educação. Então, eu queria trazer uma pergunta aqui do Anderson, que ele faz uma pergunta interessante, que como que esse termo, então, esse termo folclore, pode ser melhor trabalhado, melhor falado junto aos povos originários, né? Qual que seria a melhor forma de trabalhar essa questão que para nós aqui no Museu do Folclore, para a área da educação, ela traz uma questão importante. O folclore, apesar dele também ter uma visão estereotipada de ficar só numa coisa de lendas, ou de uma coisa estática, de uma coisa que era um jeito de ser passado, mas a gente entende, assim, ele justamente no lugar da dinamicidade. Acho que essa dinamicidade do que é a cultura ficou muito aquém, né, ao longo dos anos nos estudos e nas estudos de folclore. E aqui o Anderson coloca isso, né? Como que a gente pode trabalhar isso com esse tema, que ele é importante, que ele atravessa diversos agrupamentos humanos, porque quando eu falo, por exemplo, desse termo, que hoje em dia a gente fala em cultura popular, a gente fala em patrimônio, né? A gente está entendendo muito mais do que coisas estagnadas, né? A gente está entendendo como são saberes, né, que a gente vai adquirindo ao longo da vida, e isso a gente tem em todo ser humano, né? Ele vai adquirindo saberes, ele vai trocando, ele troca com o outro, troca com a natureza. Então, é isso que a gente entende como importante na questão do folclore, mas que realmente essa palavra, hoje em dia, ela está muito desgastada, né? Por conta de... Tem até uma outra pergunta aqui no chat também, que fala como é que a gente consegue quebrar essa visão colonizadora, né, que a gente veio construindo ao longo dos tempos, de virar tudo lenda, às vezes uma coisa que tem um sentido simbólico muito mais forte, né, para os povos indígenas, muitas das narrativas, às vezes tem um sentido simbólico muito grande, e que a gente olha de fora e traduz só como uma simples lenda, né. Mas então a pergunta do Anderson é essa, como é que esse termo folclore pode ser trabalhado junto aos povos originários, qual que seria a melhor forma de trabalhar esse conjunto de temas que é tão importante, que atravessa vários agrupamentos humanos, e que a educação também acaba, ao longo dos anos, talvez de uma forma não tão bacana, mas acho que hoje também procura puxar essa flecha
para tentar trabalhar isso de uma outra forma, tentar atingir um diálogo diferente. Como é que você acha que esse tema da sabedoria, das sabedorias, né, dos povos pode ser melhor trabalhada nas escolas? Hoje em dia a gente tem usado muito o termo descolonização, né, decolonização e tudo mais, para falar da necessidade que nós temos de pensar o Brasil a partir do Brasil, a partir de nós mesmos. Uhum. Né? O termo folclore também é um termo trazido de outro lugar, de outras paragens, né? E é claro que ele foi incorporado aqui com essa visão um tanto congelada que ele sinaliza, que é uma sinalização a respeito de como tratar esse tema. Eu acho assim, primeiro que a gente tem, eu sempre procuro falar para os meus colegas professores que a necessidade que nós temos primeiro de encontrar o índio que mora dentro da gente, ou o negro que mora dentro da gente, não é? Porque todos nós temos isso, né? Eu costumo dizer que a gente tem um pé na aldeia e um pé na senzala e outro pé na Europa, mas a Europa está mais longe nesse caso. Mas nós temos essas três pernas, assim, né? Nós temos mesmo, está dentro da gente, está no nosso DNA. Né? E, claro, estou falando no DNA do brasileiro, não no meu especificamente, mas no DNA do brasileiro. Qual é esse indígena que mora dentro da gente? Porque isso é fundamental. Primeiro, um olhar para dentro de nós mesmos. Né? Um olhar para dentro de nós mesmos. Porque a gente, professor, ensina o que aprende. A gente ensina o que a gente aprende. E a gente aprendeu a colocar esse indígena fora da gente. Para a gente descolonizar ou decolonizar isso, né, transformar isso em algo mais nosso, a gente precisa colocar dentro da gente um pouco essas reflexões. Né? Porque também, aí, além de ser professor, uma boa parte de nós é educador. O educador é aquele que ensina o que ele vive. Né? Ensina o que ele vive. E ao ensinar o que a gente vive, passa também por colocar as nossas crenças nas pessoas. Não é? Então, descolonizar o pensamento, ou desentortar, como eu prefiro, né? Eu costumo dizer que minha função é desentortar pensamento. Esse desentortar pensamento é necessário para que a gente comece a pensar o Brasil a partir desses elementos brasileiros. E aí a gente vai dar razão e vai dar motivo pelo qual acreditar, né, que esse imaginário que foi colocado dentro da gente, ele não é só imaginário, ele é real. Ele existe, ele está aí, ele está aqui. E para a gente que vive aqui no Vale do Paraíba, né, inclusive, o Museu do Folclore é de São José dos Campos, aqui no Vale do Paraíba, entre Rio e São Paulo. Eu moro em Lorena, que é uma outra cidade também aqui do Vale do Paraíba, que é a cidade do Monteiro Lobato, aqui Taubaté, né, pertinho da gente, que foi o grande sistematizador, digamos, disso tudo. Quando a gente olha para esse imaginário todo que foi construído, a gente passa a fazer parte dele, e ele começa a fazer parte da gente. Então, antes de mais nada, antes de qualquer coisa, a gente tem que fazer essa perguntinha mágica, né? Qual é o indígena que está dentro de mim? Qual que é o negro que está dentro de mim? Né? Porque como professor, ou, como eu prefiro dizer, né, como confessor dos nossos sonhos, né? Porque o professor é aquele que professa, é aquele que diz no que acredita, entre outras coisas, né? Porque professar é um ato de fé, né? Você professa a fé, e no caso do professor, ele professa a fé no aluno, na criança, no jovem. Ele faz uma profissão de fé também, né? E é preciso estabelecer os princípios básicos daquilo que mora dentro da gente, para que isso reverbere nas crianças e jovens.
No que a gente acredita, afinal de contas? Né? No que eu acredito, de fato, quando eu encontro uma criança diante de mim que quer aprender algo? Né? Então, tudo isso, antes de mais nada, é uma pergunta, assim, digamos, chave para a gente desconstruir coisas, para a gente desentortar pensamentos. E aí a gente vai começar a dar uma ressignificada no próprio termo folclore, assim como a gente precisa ressignificar o termo índio. Nós precisamos deixar, porque também o termo índio está ligado ao folclore. Aliás, quando a gente pensa em folclore e índio, estão ali muito juntos. Quando a gente pensa em índio, a gente pensa em folclore, e quando a gente pensa em folclore, a gente pensa em histórias de índio. Né? Eu estou usando aqui o termo bem chulé para poder me comunicar com vocês, mas a gente pensa nisso. Quando a gente pensa nas histórias, nas narrativas indígenas, normalmente a gente pensa em folclore, a gente folcloriza. E aí a gente até fala para as crianças, vamos contar para vocês uma história, uma historinha de índio. Né? E aí, quando a gente fala isso, a gente não se dá conta que a gente está reproduzindo a fala do colonizador. E talvez esse seja a grande tarefa da educação do século XXI, que deveria ser, né? De a gente ressignificar todas essas palavras para que elas ganhem um novo sentido e que elas consigam construir nas crianças também essa ideia de pertencimento. A gente só vai ser brasileiro de verdade quando essas imagens todas elas forem sendo desmanchadas, e dentro delas, e a partir delas surgir o nosso pertencimento, o fato de nós sermos partes desse território chamado Brasil, e que ele também pode nos ajudar a estabelecer, né, uma identidade nossa, em que essas imagens, esses seres, esses personagens todos que fazem parte do nosso imaginário começarem a fazer parte dentro da gente mesmo, né? Mas para isso, como eu disse, a pergunta é: qual é o indígena que mora dentro de mim? Eu não respondi nada do que vocês perguntaram, mas eu gostei de falar essas coisas para vocês. Eu adorei ouvir. Eu acho que passa bem por isso, né? A gente é um ressignificar, né, de muitas coisas, assim, no tempo todo. A reconstrução de muitas simbologias, né, que foram sendo construídas. E o pessoal está gostando aqui também, que eu estou vendo aqui no chat, que todo mundo também gostou da fala. Deixa eu ver aqui algumas perguntas. Eu não estou conseguindo caminhar, coisar aqui no meu chat, como é que fala? Subir, descer um pouco as perguntas, mas o pessoal da equipe está aqui me mandando aqui algumas coisas. Eu queria também aproveitar aqui para falar para o pessoal que está aqui, que talvez não conhece tão bem o trabalho do museu. Nós temos uma publicação anual, todos os anos a gente publica um material que chama Cadernos de Folclore, com vários assuntos pertinentes aos estudos de cultura. E quem tiver interesse, está passando aqui no chat o endereço do site do museu. E você pode mandar um e-mail para a biblioteca do museu pedindo um exemplar desse livro, quem tiver interesse. Pedido aqui para fazer essa fala para vocês. Está aqui no chat a informação, mas também estou aproveitando para passar para vocês. Eu vi que a Márcia levantou a mão aqui para falar, pediu aqui para levantar para falar, né? Mas eu vou pedir para ela colocar a perguntinha dela aqui no chat. Tem pergunta da Márcia? Equipe técnica aqui que está me auxiliando. Tem mais perguntas aí? Estou tentando olhar aqui o WhatsApp, olhar aqui para ver as perguntas. Mas tem uma pergunta aqui da Eliette para o Daniel, Eliette Marcolino. Ela pergunta sobre um livro do Daniel. Como que foi para você, Daniel, escrever o livro sobre o seu avô, Apolinário? Se foi um relato de vivência, uma inspiração, como é que
que foi para você esse encontro com as histórias do seu avô? Transformar isso num livro, né, numa história. Vocês podem perguntar para a Graça também, viu? Olha só, eu escrevi, como vocês viram na apresentação, mais de 50 livros já, né? Eu coloquei, inclusive, ali no chat o endereço da Livraria Maracá, livrariamaracá.com.br, que é essa livraria que a Tiane falou no começo, que eu administro, né, junto com uma outra pessoa. Tem livros de autores indígenas, são mais de 60 autores indígenas que existem no Brasil. Uma boa parte da produção está nesse site, além de nessa livraria, além de algumas sugestões de livros que não escritos por indígenas, mas que ajudam a gente a conhecer também essas culturas. O meu livro preferido é justamente esse, Meu Avô Apolinário, Mergulho no Rio de Minha Memória, um livro que eu escrevi no começo dos anos 2000, acho que ele foi lançado em 2003, se eu não me engano. Esse ano ele deve ser relançado por uma outra editora Edelbra, lá do sul do Brasil. É um livro que ganhou o prêmio internacional, que também a Tiane falou no começo, da Unesco, né? E é um livro assim, real, é um livro verdadeiro, é uma história que eu conto a partir da minha própria experiência, da minha própria vivência com meu avô. Eu nasci em 1964 e fui para a escola, fui obrigado a ir para a escola no começo dos anos 70, 71. E na escola que eu fui era na cidade, portanto eu fui tirado da aldeia, né, da minha vida feliz, do meu paraíso, e fui mandado para a cidade porque o governo militar ele queria que a gente se tornasse brasileiros, civilizados, coisa dessa monta. E eles nos jogavam na escola exatamente porque a escola é um aparelho ideológico, né? É um aparelho que ensina justamente toda essa história, toda essa narrativa de 500 anos. E eu sofri bastante na escola, muito bullying, não vou contar detalhes para vocês, que já escrevi isso em muitos livros. Eu sofri muito bullying naquele momento e subiu um desespero em mim de que não querer ser munduruku, não querer ser índio, como se dizia naquela época, né? E eu quase que desisto da ideia mesmo, quase não queria mais, quase resolvia ficar na cidade, mas no meio do caminho tinha um avô. E esse avô, ele percebendo que as coisas estavam degringolando para o meu lado, ele foi lá e meio que me resgatou, né, disso tudo e foi me ensinando as coisas que hoje eu sei. E eu digo que o meu grande inspirador de vida é esse avô, com quem eu convivi muito pouco, na verdade. Ele morreu, eu tinha cerca de 13 anos, mas só convivi com ele efetivamente uns três anos, né, porque era um velho bem velho, e era um velho muito sábio, era um velho muito assediado, né, por assim dizer, uma personalidade, porque era um grande curandeiro também, entre outras coisas. Mas no tempo que eu consegui conviver com ele, foi assim uma grande inspiração. Eu acho que ele foi mesmo o grande mentor meu, e todas as minhas falas eu sempre reporto a ele, porque se eu sei o que eu sei, né, porque certamente ele me deu, ele foi aquela corda da flecha, né, que me impulsionou para frente. Então, é um livro, assim, eu costumo dizer que eu escrevi entre lágrimas, que é um livro de memória, né? É um livro que é um adulto que conta, portanto, ainda que eu esteja lá jovem, naquela época, é claro que é uma releitura de um adulto, né? Que conta aquela experiência. E é um livro assim que eu escrevi sem pretensão de ser um best-seller, mas ele acabou virando o meu best-seller pessoal, assim, uma espécie de Pequeno Príncipe, sabe, quando você pega aquele livro do afeto, assim, que mesmo que não venda, mesmo que ninguém se importe com ele, você tem um carinho muito especial. Pois é, esse livro, para mim, é tudo isso.
esse ano, eu estou completando 25 anos de literatura, e 25 anos que eu lancei meu primeiro livro, portanto, Bodas de Prata, né? Parabéns para mim. E nesses 25 anos de literatura, são mais de 50 livros escritos, publicados, não escritos, mas publicados, e muitos deles premiados, reconhecidos, né? Adotados em escola, comprados pelo governo, né, e traduzidos em vários idiomas e tudo mais. Portanto, se poderia dizer assim que é uma carreira vitoriosa nesse sentido, né, de ter podido escrever, ter podido viver uma experiência de aldeia e de ter nascido bonitão assim do jeito que sou, e transformar isso tudo em escrito, em literatura, né, o que me permitiu também reviver, porque eu costumo dizer, pessoal, que eu escrevo por puro egoísmo, sabe? Eu escrevo, antes de mais nada, para mim mesmo. É para eu não esquecer. Felizmente, o que eu escrevo, algumas pessoas gostam, e aí acaba se transformando em uma leitura também para muita gente. Então, me desculpem pelo meu egoísmo, mas eu não sei se é diferente. Maravilha. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta também para a Grace, nesse sentido, dela contar um pouquinho dessas suas vivências, né, família, na aldeia, nas suas primeiras vivências, assim, o que vem dessas suas vivências, das suas raízes, assim, no seu fazer hoje, como é que é essa questão afetiva para você, e aproveitar que emendar na Márcia, a Márcia Rosana faz uma pergunta aqui de como é que esses saberes indígenas vão sendo repassados, como é que os conhecimentos vão sendo repassados para as gerações futuras, diante desse cenário atual que a gente tem de um descaso, assim, de um governo, né, atual. Queria emendar essas duas coisas, a questão afetiva, como é que isso vem para você hoje, como é que são essas suas relações com as raízes, e como é que isso vai se dar, né, essa passagem dos conhecimentos para gerações futuras, como é que isso afeta aí a partir dessa situação que a gente vive hoje, né, esse descaso de hoje. Sim, massa, estava aqui, viajando aqui na conversa do parente. Mas antes de começar, eu acho que externar todo um pouco do sentimento que ele começou na fala dele é a mesma minha, né? Até quando eu vi o cardzinho, né? O cardzinho bacana ia falar um palavrão, mas um cardzinho bonito, sabe? Aí estava lá o tema dialogando com folclore. Quem é o folclore? É a gente que ia estar ali dialogando. Quer dizer que também, eu acho que essa questão que ele falou, e ele fala com muita propriedade, né? E reitero tudo que ele fala, é muito nesse sentido, sabe? Porque a gente vem no processo, a gente que trabalha com imagem, a gente vem num processo tão árduo, tão duro, sabe? Dessa desconstrução mesmo, né? Principalmente isso transcende muito das produções que a gente faz, sabe? Que as nossas narrativas, né? A gente trata de entidades, a gente trata de encantado, a gente trata, né, de uma sabedoria ancestral milenar, né? E quando acaba caindo numa estética de folclore, né, para a gente é um tapa na cara, né? A gente vem no processo mesmo, assim, e é muito o que ele externou, né, nesse sentido. Mas falar um pouquinho da minha afetividade, falar de onde eu parto também, né, enquanto territorialidade, né, a territorialidade para mim, para o meu povo, né, é uma coisa que transcende o espaço físico, né. Eu pertenço a um dos povos mais espiritualizados hoje no país, que é Guarani Kaiowá, né, a gente tem como base a sustentação do mundo através da reza, né, e eu parto muito do meu lugar, né, do Mato Grosso do Sul, né, da aldeia Jaguapira, onde eu cresci, né, me criei e vivi lá durante bastante tempo da minha vida, né, saindo, né, depois de crescida, né, para me aventurar no que eu faço hoje. E essa questão de afetividade, né,
ela vem, né, nesse sentido muito mesmo de carregar, né, dentro desse termo territorialidade, né, todo esse pertencimento que eu tenho, né, desse acesso, né, a essa vivência coletiva, apesar de ser um território hoje, aldeia, que na verdade fica dentro de uma reserva, né, que é muito diferente do contexto, do conceito de uma TI, né, a gente lá no Mato Grosso do Sul, a gente está a segunda, se não me engano, a maior reserva indígena do país em questão de população, né, com aproximadamente 20 mil pessoas vivendo no território de 3.500 hectares. Então, é uma assadinha, sabe? Mas, apesar de ser todo esse contexto conflituoso e ser próximo de cidade, né, a gente ainda coloca o pé no chão, né? Ainda tem lugar que a gente olha, né, e que tem um verde, né, que tem uma árvore, né, que a gente pode pegar uma goiaba do pé. Então, tudo isso para mim fez, né, e hoje, né, eu tenho essa memória muito saudosa dessa, que eu vivi, né, uma infância, uma adolescência, uma juventude muito, muito ligada a essas questões que tem dentro da aldeia. Né? Na aldeia a gente fala, né, o português, né, o guarani, o espanhol, por ser fronteira também, né, então também tem todo esse contexto, né, de fronteira, né, parte da minha família, né, a Tché, Guaiaqui, do Paraguai, né, junto com o Guarani Kaiowá, então, também traz esse trânsito que também tem, né, esse lugar hoje do Mato Grosso do Sul, que é a reserva de Dourados. E essa questão afetiva, ela caminhou comigo, né, após eu sair, né, da minha aldeia, né, eu nunca tinha saído na minha vida para morar em outro lugar, eu saí muito novinha, né, com 20, 21 anos, e eu nunca tinha conhecido outro lugar, então, e eu já saí direto para me viver num lugar, num lugar onde existe uma retomada, né, e o processo de retomada de território, na época, muito conflituoso, e direto para a região Nordeste, que eu nunca tinha ido, né, e viajado nenhum período da minha vida, então, já fui direto para morar numa região de conflito, né, apesar do meu lugar ser muito conflituoso, né, então, eu tinha essas passagens, mas não ficava vivenciando todo o tempo, né, e eu fui morar num lugar desse, né, e onde eu me deparei com essa questão, né, dessa interculturalidade também de povos, né, e onde também me ampliou essa questão, né, de conhecer, de respeito, principalmente, né, de outras vivências. E essa questão de afetividade que eu carrego com essa territorialidade, né, é muito nesse sentido de vivenciar o que me torna hoje Guarani Kaiowá, Guaiaqui, Aché, né, o que me faz ser hoje fora do meu território, né, ter essa territorialidade que transcende essa questão de terra por objeto, por um recurso natural, a terra em si, né, o que me faz hoje esse meu pertencimento, né, que vai muito além da compreensão, né, do ocidental, né, e isso é fato, né, muitas pessoas têm dificuldade de compreender, né, porque que de fato, né, o que difere, né, o que eu tenho, né, aonde eu vou, né, eu me reconheço, eu me auto-reconheço, né, e aonde eu vou, eu coloco quem eu sou e com propriedade, né, e é muito do que eu vivi, o que eu senti, né, hoje, apesar de viver alguns anos, né, fora de território, já vai fazer alguns anos que eu estou em contexto urbano, mas ainda hoje eu não me acostumo a viver em cidade, sabe, porque aqui, apesar de ser um lugar de interior, né, aqui acho que não chega a 6 mil pessoas no centro, né, muito pequenininho mesmo, né, tem toda aquela questão de interior, né, os mercados ainda são na cadernetinha, sabe, é muito essa região, né, de interior nordestino, mas mesmo assim a gente sai, né, a gente entra dentro de casa, né, piso, é asfalto, e isso me incomoda muito, né? Eu nunca vou me acostumar, né? Porque na aldeia eu andava, e não é uma questão romântica, porque faz parte do cotidiano, né? Eu andar descalço, né? Isso desde a infância, né? E a gente pisa no lugar, né? Eu piso no cimento, sabe? No concreto. E eu abro a janela, né? Tem vizinho gritando, né? Tem cachorro latindo,
tem carro do ovo passando, né? É muito nesse sentido, assim, que apesar de eu criar, né, essa negociação cultural, que é violenta, é muito violenta, né, para quem sai de um contexto desse, né, e isso a gente só aprende mesmo a conviver, nunca acostuma, no meu caso é assim, eu nunca costumo, acho que nunca vou acostumar, mas é nesse sentido de poder, né, essa territorialidade, ela sempre está ali, né, e só esperando para você retornar, é muito isso que Daniel disse, né, a gente é a terra, né, então tudo que eu respiro, que eu ando, sabe, eu sinto muita falta, né, no contexto que eu vivia dentro da aldeia, né, eu quebrando os braços dos meus primos nas goiabeiras, né, é muito nesse sentido, e a minha filha, né, ela já veio um pouco nesse sentido desse universo, né, e eu fico, assim, muito sentida, às vezes, dela não poder ter um pouco dessa oportunidade, certo que a gente vai para a aldeia sempre, né, que o pai dela é da aldeia, né, mas é diferente, né, então, e é esse sentimento, né, dessa territorialidade, né, que me acompanha, né, e essa afetividade, né, de poder ter passado por tudo isso, né, de passado por experiências, né, que só quem está nesses contextos, né, dentro dos territórios passa, os perrengues também não essas questões, né, de a gente recordar né, com uma recordação, assim, é boa, mas trazer também, essa afetividade traz muito isso nesse pertencimento, né, então, aonde eu estiver, né, seja aqui, né, seja em outra cidade grande, né, isso sempre vai me acompanhar, né, porque, e perpassa também porque é a questão da língua, né, aqui ninguém fala a minha língua, né, então, aí eu tenho que falar com meu pai, com a minha mãe, né, pelo celular, aqui, ninguém fala, né, então, é outra questão também, assim, que eu sinto muita falta, né, e é muito de carregar tudo isso, né, essa questão de afetividade, ela parte muito, né, nesse sentido, né, e por um lado, essa minha transição, essa negociação cultural, foi uma maneira também de poder, e é uma transição muito corajosa, porque ao passo que a gente está nesses lugares, de se envolver com essas outras linguagens desse mundo, né, que ele dá, a gente muitas vezes se dispõe, né, a sair, né, desses territórios. E eu digo muito isso porque se eu estivesse no meu território, né, dentro da minha comunidade, eu não teria acesso à internet, né, e o meio hoje, né, que essa minha arte me propõe, né, de poder estar nesses lugares, precisa estritamente dessa conexão, né, então, onde a Graciela Guarani, realizadora, né, que faz cinema, ela não existiria dentro da comunidade, e é uma precariedade hoje, que é realidade em quase todos os territórios, né, essa falta de acesso, né, essa falta de chegar nesses lugares, né, isso na minha região é muito visível, né, hoje ainda existe, ainda tem muito essa questão de poder adentrar, por uma questão mesmo de racismo estrutural que se acentuou nessa pandemia. Dourados é um dos piores lugares, né, piores municípios do Mato Grosso do Sul para o indígena viver, né, onde a gente está a 3 quilômetros só da aldeia, né, e a gente não tem acesso à internet, porque eles não entram, eles não querem entrar dentro da aldeia, né, para colocar uma internet, né, e sendo que lá existem professores, né, existem parentes, né, que estão lá dentro da academia, mas não tem acesso, né, então, a gente precisa abrir mão, né, de certas coisas também para poder estar nesses espaços, né, e até para poder falar, né, desses atravessamentos que esses lugares passam. Então, e de uma certa forma, para mim foi muito corajoso. Eu saí do meu lugar, né, num lugar onde eu não conhecia ninguém, né, e sendo uma mulher, né, jovem nesse meio, né, e adentrar no lugar ainda mais fechado ainda, né, que é esse lugar visado do cinema, esse lugar elitizado ainda do cinema. Então, para mim poder ter um pouquinho de entrada, um pouquinho de espaço, né, nos lugares onde que eu transito, né, foi um percurso muito doloroso,
né, muito violento, né, e até hoje é um processo muito violento de eu permanecer, né, nesses lugares, né, uma vez que tem que lidar, né, com outras formas, né, de se enxergar o mundo, outras formas de nos enxergar também, né, e lidar com tudo isso. E o que me fortalece realmente é essa questão, né, dessa afetividade que eu tenho, né, desses intercâmbios também, não só do meu território, né, do meu lugar, mas com os parentes aonde eu vou, né, então, e é muito esse lugar de eu poder me sentir em casa nesses territórios, né, apesar de não ser, né, o lugar onde eu me criei, né, eu nasci, nossa territorialidade é muito de cuidar daquela territorialidade que a gente está, né, porque esse nosso Oguatá, as nossas vivências não era só um lugar, tanto é que Guarani não tem só no Brasil, né, tem vários em outros países, então, as nossas andanças, ela parte muito dessa partilha, e de cuidar dos lugares onde a gente passava, né, então, e isso tem muito, assim, dentro do que eu faço, né, dentro hoje, aonde eu atuo, né, de poder também estar nesse lugar, né, e de poder me nutrir, né, desses lugares, porque é muito ruim viver em cidade, viu? Vou te contar, não sei como que vocês aguentam, eu tô aqui já quase me mudando, né, eu tô em fase de me mudar para a aldeia, quase já antes de terminar, mas enfim, essa afetividade é muito do que reflete, sabe, esse meu pertencimento, né, de ser Guarani Kaiowá, para além da questão territorial física, né, a territorialidade, né, de dentro como uma questão mesmo de pertencimento, né, para além do físico, para além da compreensão, né, das pessoas ocidentais. Bacana, esse trânsito acaba sendo impulsionado, mas é necessário até para se resistir, né? Dessas Sim. atividades. Bacana. Olha, a gente tem mais algumas perguntas aqui, mas a gente está num horário já bastante avançado, então eu acho que eu não vou conseguir fazer todas, mas eu gostaria de trazer aqui um comentário, não uma pergunta, mas um comentário que já vem nesse lugar também de um agradecer por essa troca, por esse diálogo, que foi a Gilvane, está falando aqui que ela fica muito feliz em ver um diálogo tão rico quanto esse. Sou bisneto de Guarani, e, embora sendo, não tive a oportunidade de ter contato com essa outra parte da família. Sinto falta disso, e como formando em pedagogia, esse discurso é muito gratificante para mim e para minha formação. Muito obrigada a todos. Legal, né? Nesse lugar do reconhecer também, né? Reconhecer as histórias. Bom, eu queria, pelo horário avançado que a gente está, eu queria agradecer imensamente pelas palavras de cada um, da Grace, do Daniel, que acho que só veio a contribuir para as nossas reflexões, para mexer cada vez mais nas nossas estruturas e desestruturá-las para a gente poder formatar tudo novamente, né, ressignificar e ter outras construções simbólicas, né, que são tão necessárias. E gratidão enorme terem dedicado o tempo de vocês para ficar aqui com a gente hoje. E eu queria convidar também, avisar a todos que quinta-feira tem mais um encontro do Dialogando com Folclore, que o Dialogando com Folclore é o nome desse projeto, né, que acontece todos os anos, e que nesse ano o tema é transmissão de saberes e pontes entre tradição e atualidade, e a nossa escolha desse ano foi justamente trazer essa multiplicidade de culturas de que somos formados no Brasil. Então, hoje a gente veio com dois brasileiros representantes dessa veia cultural indígena. Na sexta-feira, a gente tem duas pessoas também muito bacanas aqui para falar, que é a Alessandra Ribeiro e a Josiara Rodrigues de Souza, as duas ligadas a movimentos negros, são ligadas ao Jongo, uma de Campinas, outra de Barra do Piraí, mas atua em Indaiatuba. Então, quinta-feira, às 7h30, a gente tem um encontro aqui novamente. E
dizer para vocês, eu falei sobre a biblioteca, né? A biblioteca do museu é uma biblioteca especializada em cultura popular, inclusive lá a gente tem livros do Daniel também. E agora, no período aqui de pandemia, tá funcionando a biblioteca, mas precisa ser agendada, né, para retirar livro. No site também vocês podem dar uma olhada no que a gente tem na biblioteca, né, quais são os títulos que tem, e pode agendar lá a retirada dos livros. Então é isso, eu queria agradecer demais, Daniel e Graciela, e a todos e a todas que ficaram aqui com a gente hoje, e desejar uma boa noite para vocês. Tem um tempo, uma palavrinha final? Sim, com certeza, eu já ia chamá-los para isso, para uma palavra desculpa. final. Só eu vi você despedindo, achei que já ia fechar a sala. Já ia chamá-los para despedir, para acabar com vocês. Chamar o Uber para me levar. Olha só, pessoal, só agradecer também a oportunidade, foi bem bacana, gosto de vocês perceberem, gosto de falar bastante, né? Queria convidá-los a conhecer o meu trabalho aí nas redes sociais, quem ainda não conhece, obviamente, tem bastante vídeos no meu canal no YouTube, se inscrevam lá, vocês podem usar, inclusive, com os alunos na escola, quem é professor, quem é pai e mãe pode pegar as histórias que eu conto lá e trazer para as crianças, para os filhos, para os netos. E me sigam aí no Instagram também, Daniel Munduruku Oficial, né? Procure os livros de autoria indígena na Livraria Maracá. Tem um curso que a gente está oferecendo agora, que é o de contação de histórias para crianças da primeira infância. Vocês podem encontrar referências desse curso na própria Livraria Maracá ou no endereço Academia UCA, UCA é UCA, academiauca.com.br, que é um curso rápido, né, que dá para fazer bem rapidinho, e no final desse mês a gente vai ter uma conversa assim, online com as pessoas que se inscreverem no curso, né, que completarem a carga horária, para a gente prosear sobre contação de história, né, como contar história para crianças pequenas, né? Tem muita gente aí precisando fazer isso, né? Contar histórias, criar histórias, gravar histórias, filmar histórias para poder levar para as escolas, agora que está todo mundo online, ou quase todo mundo. Então, fiquem à vontade para se inscreverem lá, para a gente continuar essa conversa, tá bom? Maravilha. E é isso aí. Um abraço, obrigado, Tiane, obrigado aí por todo mundo. Obrigada. Pessoal da técnica, né? Legal, muito bom. Graci, também aproveita aí para falar suas últimas palavras aqui de hoje e também passar aí as suas redes, que você também tem, né, umas redes para a gente poder acompanhar o seu trabalho e seguir você. Eu só quero agradecer mesmo a oportunidade de fala, mas principalmente pela escuta, né? Eu acho que a gente sempre tem que andar com esses dois viés sempre, né? Não só a oportunidade de fala, mas também de escuta. Agradecer a todo mundo que esteve aí e fazendo as contribuições, né? As perguntas. Essa interação foi muito bacana. Agradecer em nome de Tiane, né? A todo o pessoal da organização, né? Que fez esse contato para a gente estar aqui agora. E a gente tem um canal, né? No YouTube com as nossas produções, então faço das palavras dos parentes Daniel, quem quiser também dar uma olhada lá, né, tem bastante produções bacanas, que é interessante também de se trabalhar, né, com a galerinha dentro, né, das escolas, né, fazendo uma reflexão, né, de uma educação para além dos muros também, né, o canal é Olhar da Alma Filmes, né, tem algumas produções lá. E tem até a minha rede, né, do Instagram, que é Graci Guarani, né, estou sempre aberta ao diálogo também, estou por lá, quem quiser também saber mais um pouquinho, né, do que a gente faz, né, enquanto o que a gente produz, também estou lá, né, eu acho que é isso, né, obrigada aí de novo, né, e é isso, uma boa noite a todo mundo, né, e se cuidem, acho que é a palavra final. É isso aí. Obrigada. Boa noite a todos. Desculpa aqui os meus tropeços na fala hoje, mas eu realmente estava bastante emocionada, realmente, de conversar com vocês. Já estava
bastante, assim, tem um respeito e uma admiração muito grande por vocês, e então, gratidão enorme. Boa noite, gente. Até quinta-feira, hein? Aguardo vocês aqui de novo. Tchau.